Bom, nós temos o prazer de estar recebendo aqui no programa e também no canal Streaming Visão de Mercado a Tayara Simões. Ela que, segundo aqui na sua biografia no Instagram, está como mãe, em busca de autoconhecimento, apaixonada por culinária e também comunicação. E ela também é autora, aí, desde 2016, do livro Social Media Já. É um tema, Tayara, primeiramente, né, agradecendo a sua participação aqui, e é um tema desse livro cada vez mais presente que nunca vai passar, né, um tema desse livro com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E realmente é um tema que nunca vai passar, né? Dentro do livro, eu tento trazer muito metodologias para você conseguir tirar o máximo possível de plataformas sociais. Óbvio, eu passo pelas plataformas que estavam mais vigentes dentro da época, mas isso é um conteúdo muito pequeno dentro do livro. O que eu tento trazer mesmo é a melhor forma de conseguir produzir conteúdo dentro de plataformas sociais e o aprendizado que eu tive ao longo de 5 anos produzindo conteúdo, quando a gente nem tinha páginas no Facebook criadas ainda, então eu fui precursora dessa criação de páginas para publishers aqui no Brasil, e a gente tem resultados muito positivos. Então a ideia do livro era conseguir compartilhar com as pessoas insights para ter a melhor performance possível dentro de aquisição de audiência orgânica dentro de plataformas sociais. A mudança de algoritmos do Google e também do Facebook, eles atrapalham as estratégias, pois, como eles são donos, né, eles fazem o que querem, em busca, lógico, do lucro. Eles param de entregar suas postagens para forçar você a pagar. Como que você analisa isso? Sim, eu acho que faz parte do business, né? Faz parte do business deles, eles priorizarem aquilo que é pago. E muito por conta de inventário mesmo, né? Do que eu estou levando para o usuário, faz com que eles tomem essas decisões, porque é muita informação que está rolando no feed e eles precisam priorizar essas entregas. Tá certo. E também, se você parar, né, de pagar, você para de crescer também? É, Isso não é uma coisa que é pública, assim, que se fala muito sobre isso, mas eu já tive experiências onde eu investi, parei de investir e a volta do resultado orgânico, ela é mais difícil, tá? Eu acredito que seja muito mais pela priorização mesmo. Quando a gente fala de Google, por exemplo, isso é muito mais descarado, né? Porque no Google você pode comprar a primeira posição. Então ele está dizendo que não necessariamente você ter a melhor performance vai te colocar na melhor posição, porque ele está vendendo a melhor posição. Então, isso é nítido no Google. Quando a gente fala de Facebook, isso é muito mais intrínseco, né? A gente não necessariamente tem ali um direcionamento da plataforma dizendo, olha, se você investir uma vez e parar de investir, provavelmente o teu resultado vai ser mais difícil, porque a gente sabe que você é capaz de investir e que você, se investir, você entendeu que se você investir, você vai ter mais resultado. Mas acontece sim, eu acho que o que cabe para a gente como profissional de comunicação é a gente conseguir entender particularidades dos formatos que as plataformas começam a priorizar. Por exemplo, na época que o Facebook começou a priorizar conteúdo em vídeo, a gente teve vídeos que bateram 70 milhões de pessoas alcançadas aqui no Brasil. E hoje a gente comemora quando a gente consegue 1 milhão de pessoas alcançadas. Então, entender o momento das plataformas, quais que são os formatos que estão sendo investidos ali para poder trazer um pouco mais de experiência do usuário de acordo com o consumo que ele está mostrando que ele tem mais interesse, também faz parte dessa construção de audiência orgânica. Não necessariamente só a gente ficar tentando entender como driblar essa questão do investimento, mas ter um entendimento do funcionamento da plataforma e de como você consegue se apropriar do máximo de formatos possíveis para conseguir buscar, de fato, esse resultado sempre que possível. Tayara, nós estamos passando aí pelo pós-pandemia. Como que você vê o crescimento? Ele vai continuar ou tende a reduzir e também se estabilizar? O que eu acho que mudou dentro de produção de conteúdo em plataformas sociais e até em produção de conteúdo relacionada a publisher mesmo, porque a gente é veículo, né? É porque hoje em dia as pessoas têm muito mais opções onde consumir conteúdo. Se você for olhar, sei lá, 7 anos atrás, 5 anos atrás, as pessoas estavam muito acostumadas a consumir conteúdo em plataforma social e também muito acostumadas a produzir conteúdo dentro de vertical. É um desafio para a gente como veículo e é um desafio para a gente como um perfil dentro de uma plataforma social estar disponível para poder testar todos esses formatos. Mas eu acho que com a pandemia, respondendo a sua pergunta, a tendência de busca por conteúdo mais
pulverizado acontece mais, porque a gente teve o TikTok bombando durante a pandemia, o hábito de consumo ele muda, podcast crescendo durante a pandemia, então uma pessoa que às vezes entrava todos os dias no teu site durante a pandemia porque ela estava mais em casa e ela queria entender o que estava acontecendo dentro do mundo, a partir do momento que ela não tem mais todos os compromissos que ela tinha na pandemia, ela começa a escolher outros canais de comunicação, outras formas, e isso vem surgindo ao longo do tempo. Então, é normal, dentro de consumo de conteúdo, a gente ter essa variação, e óbvio que a pandemia impacta isso de alguma forma. E você falando em TikTok, em Kawaii, todo tipo de, independente do segmento da empresa, cabe num TikTok, no Kawaii ou não, Tayara? Não, eu acredito que não. Eu acredito que isso é uma regra para qualquer plataforma, sabe? Será que faz sentido uma empresa de entretenimento que traz conteúdos mais leves e mais divertidos estar dentro do LinkedIn? Será que faz sentido uma empresa de produtos eletrônicos estar presente dentro do TikTok? O que precisa ser feito é analisar qual que é o público que está lá, qual que é o público que você quer investir e qual que é o público que você precisa alcançar para conseguir crescer o teu negócio e entender como que isso vai impactar, como que essa estratégia de presença online vai impactar de fato o teu business, porque estar por estar, isso é uma coisa que está no meu livro, não adianta, você precisa ser capaz de produzir conteúdo que gere valor dentro daquela plataforma. Então, se todo mundo deve estar disponível em todas as plataformas, eu acho que não. A gente tem que analisar segmento, a gente tem que analisar nicho de mercado, porque o teu público pode não estar no Instagram, mas ele pode estar no Pinterest, ele pode não estar no TikTok, mas ele está no Facebook. Então, entender isso é essencial para você saber onde estar presente. Tem muita gente tentando produzir conteúdo dentro de Kawaii e TikTok e que não está conseguindo acertar a linguagem para se comunicar com aquele público, porque talvez aquele público não seja o público que a pessoa quer alcançar de fato. Com tantas fake news, Tayara, como construir a credibilidade? Isso é uma das coisas que a gente abordou no podcast do Estadão também, que foi super legal, sobre o compromisso de pessoas que estão dispostas a produzir conteúdo, né? Eu acho que a gente tem hoje uma autonomia muito maior para qualquer pessoa produzir qualquer tipo de conteúdo. Óbvio, a gente conta com as plataformas para que cada vez mais os algoritmos tenham discernimento sobre que tipo de notícia é real e que tipo de notícia não é real. Mas quando você se propõe a produzir conteúdo, é muito importante que você entenda a responsabilidade que você está gerando em cima disso, né? Porque você está alcançando milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas. Então, o que a gente precisa mesmo é de uma educação do mercado e uma educação desses comunicadores que produzem esse tipo de conteúdo, para eles entenderem como que eles acabam afetando a vida das pessoas. Eu sei, essas pessoas estão produzindo fake news porque elas querem produzir fake news, mas a gente tem que contar com as plataformas nesse cuidado e a gente tem que contar também com iniciativas de veículos reais que consigam ajudar as pessoas a terem discernimento sobre esse tipo de conteúdo. E acontece muito, por exemplo, a Globo tem o Fato ou Fake, que é super legal, ela consegue ajudar as pessoas a entenderem se aquilo é real, se não é real, e validarem aquela informação antes de sair compartilhando. Então, essas iniciativas eu acho muito legal, porque a gente educa o público e a gente mostra para o publisher do lado de cá, para os veículos do lado de cá, que é possível a gente ajudar nessa construção de notícias cada vez mais reais. Agora, falando em redes sociais, esses dias eu fiz uma pesquisa, né, com o próprio Visão de Mercado, com relação ao meu público, em tipo de que rede social. E, por último, ali, deu na listagem de todos, deu o site. Você acha que hoje o investimento em site ainda, como que você vê? É uma coisa que é necessário para uma empresa ou é ter por ter, ou ela precisa investir em outro tipo de divulgação, Tayara? Não, acredito muito que é possível, sim, criar uma estratégia de hub de conteúdo, né, de um site de conteúdo, principalmente. Eu acho que um site comercial é algo que é imprescindível qualquer negócio ter, mas agregar conteúdo àquele site é extremamente importante. Por que é isso, né? Não necessariamente para você construir uma audiência gigantesca, mas que você consiga se apropriar dos dados das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo para você direcionar melhor o teu negócio. Então, a partir do momento que você consegue produzir um conteúdo direto para a tua audiência, você tem dados de consumo, quais são os conteúdos que as pessoas gostam mais de consumir aqui, quais são os assuntos que eu gosto mais de consumir, além de criar uma relação com o teu público, onde você está entregando valor para ele. Você está ajudando ele a se desenvolver e ajudando ele a criar uma conexão com o teu negócio. Então, a gente acredita muito, a gente tem um pilar aqui na NZN, que é um pilar de serviços. A gente cria verticais de conteúdo há 22 anos, mas hoje a gente está falando para as pessoas, você não precisa necessariamente veicular as coisas dentro do meu site.
Você pode ter um site seu, sim, que não vai ser do tamanho que é meu, então a massa ainda precisa ser impactada pelas grandes redes, mas ao mesmo tempo você vai ter tantos insumos criando uma relação direta com o teu público que a tua comunicação vai ser muito mais assertiva. Você vai conseguir ter uma conexão mais genuína com o teu público a partir do momento que você começa a ouvir ele, a partir do momento que você consegue criar essa relação. Então, sim, eu acho que a gente faz esses estudos aqui na NZN também, e a gente sempre identifica qual que é a melhor plataforma para estar presente. Então, é legal você ter feito esse estudo, porque a gente precisa ir atrás do público onde ele está, e não necessariamente achar que o público vai achar a gente dentro da plataforma que a gente decidiu estar. Então, acho que grande parte das marcas, sim, tem possibilidade de criar uma audiência bem rica dentro de uma propriedade dela mesmo e usar isso a favor dos seus planos de comunicação. Mudando um pouquinho de assunto, como que você enxerga o podcast no Brasil? É uma onda ou ela veio para ficar? Quando a gente vê o podcast, ele basicamente é um recorte de um programa de rádio que você consegue ouvir em qualquer momento onde você está. E isso traz facilidade para os usuários, né? E facilidade para criar essa comodidade que faz com que ele seja tão popular. Eu acredito que ele não veio para ter uma passagem rápida por aqui, não, porque, inclusive, no Brasil, ele é muito, muito popular, 57% da população é ouvinte de algum podcast, né? A gente é o maior ouvinte de podcast quando a gente fala da população entre 18 e 64 anos no mundo. Então, essa população, nesse corte de idade, é o que mais ouve podcast no mundo. Então, a gente tem que se apropriar desses formatos para conseguir adequar a nossa rotina e também entender como que a gente usa o conteúdo da melhor forma dentro da nossa vida. Então, eu acredito muito que o podcast ele veio para agregar a vida hoje em dia que está tão corrida, tão sofrida, e a gente gostaria de produzir mais, de consumir mais conteúdo e a gente não consegue, e o podcast permite isso de uma forma diferente. Então, você está treinando, você está escutando podcast. Você está cozinhando, você pode estar escutando podcast. Muita gente fala, cara, eu adoro ouvir podcast quando eu estou lavando louça. Então, essa comodidade, eu acho muito difícil que saia da vida dos brasileiros, sabe? A não ser que venha um formato completamente disruptivo e que tire, e que ultrapasse essa comodidade que o podcast trouxe. Uma coisa que a gente tem visto, né, tem podcast aí hoje em dia até de 8 horas, enfim, mas a grande maioria de 1 hora. E nessa pesquisa que eu fiz também, deu quase 80% da preferência por podcasts menores de 30 minutos. Eu, particularmente, eu não tenho a paciência, vamos dizer assim, de ficar 1 hora ouvindo. Uhum. Mas o que eu achei interessante foi esse tamanho, né? De 30 minutos. É um tamanho ideal? Eu acredito que depende muito do assunto, né? Quando a gente fala de um podcast que vai trazer dados de forma um pouco mais rasa, né? Que vai trazer dados não necessariamente tão técnicos, acho que faz sentido podcast de 30 minutos, e eu acho que quando a gente fala ainda mais de profissionais que estão tentando se profissionalizar e usam podcast como essa ferramenta, é super legal. Quando a gente fala, sei lá, de um podcast sobre relacionamento, um podcast que ele pode ser explorado de forma mais profunda, que existe um interesse e uma necessidade do usuário de se aproximar, de se aprofundar mais naquele tema, um podcast com um pouquinho mais de tempo funciona melhor. Mas, no geral, quando a gente fala... Eu separaria por dois segmentos, assim, sabe? Podcasts que estão relacionados a aprendizado, trazer algum tipo de insight, serem de 30 minutos e trazerem essa reflexão para o usuário. E podcasts que contam uma história e que são mais aprofundados podem ser podcasts um pouco maiores. E todos podem fazer podcast? Eu acredito que não. Eu acredito que tem que ter... Quando a gente se dispõe a produzir conteúdo, tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre o conteúdo que você está produzindo. Então, quem pode produzir podcast, na verdade, são as pessoas... Isso é livre, né? Qualquer pessoa pode produzir podcast, mas precisa ter um amadurecimento dessas pessoas para entender o impacto que elas estão causando na vida das pessoas que estão ouvindo ela. Então, eu acho que isso deve vir com o mercado, com o amadurecimento do mercado em relação ao podcast, a gente profissionalizar mais as pessoas sobre o que elas estão trazendo dentro do podcast, né? Como que isso impacta a vida das pessoas. A gente teve casos recentes aí de declarações extremamente polêmicas e até que podem ser consideradas como criminosas, enfim, porque a gente não tem uma diretriz de como deve ser
a produção de conteúdo no podcast. Então, a gente sabe, por exemplo, um veículo sabe o que ele pode, o que ele não pode falar e até que ponto ele pode ir. No podcast tem que acontecer a mesma coisa, né? Você tem que ter ali um playbook para você conseguir entender como que você afeta essas pessoas. E eu acho que com o tempo a gente deve ter um pouco mais de profissionalização e daí um pouco mais de qualificação e entendimento do público mesmo de com quem que ele pode contar e como que ele pode ouvir aquele podcast. E essa consciência, óbvio, do publisher que está produzindo esse conteúdo. O que é a NZN? Bom, hoje a gente está há 22 anos no mercado, em outubro a gente faz 22 anos, e a gente trabalha com 3 pilares diferentes, que são basicamente a jornada de um consumidor de publicidade digital, né? Então, o nosso primeiro pilar é mídia, que vende mídia quase que da mesma forma que Facebook e Instagram. Então, a gente está no leilão do Google, é possível você comprar via programática. Então, a gente está ali com esse pilar ainda desde a criação da NZN, entregando mídia dentro dos espaços que a gente tem dentro dos nossos sites. Quando o empresário, a marca, ganha um pouco de maturidade, ela entende que ela pode começar a produzir conteúdo e utilizar dessas audiências que já foram formadas para conseguir se comunicar com o seu público. Então, a gente empresta também dentro do nosso segundo pilar, que é Content, a gente empresta a nossa audiência, a nossa voz, para que a gente crie essa conexão entre as marcas e as pessoas. E daí uma evolução muito maior, que daí eu fiquei muito feliz que você fez esse estudo, que você está querendo entender quais canais você tem que estar presente. Uma evolução disso é realmente o entendimento de que existe a forma de você se conectar diretamente com o seu público sem depender de veículos, sem depender de portais, sem depender de alguma ferramenta que vá leiloar a tua peça de mídia ou leiloar o teu conteúdo para alguém. Então, a gente trabalha basicamente com essa jornada de maturidade dentro do mercado publicitário, e esse pilar de services realmente é uma aposta, porque a gente tem visto cada vez mais maturidade das marcas para consumirem essa oferta de conteúdo proprietário para elas e conseguirem criar essa aproximação com o público. Então, basicamente, a NZN é isso, ela consegue cobrir toda a jornada do anunciante e do investidor em mídia digital com esses 3 serviços. E vocês têm bastante cases de sucesso de empresas, né, que você poderia estar citando para a gente. Sim, a gente atende Estadão há pelo menos 3 anos, nós atendemos Mackenzie há 4 anos, temos contrato com a Ambev, temos GoDaddy, que a gente administra o YouTube deles. Recentemente fechamos com uma rede de mercados muito forte aqui em Curitiba, que é o Festival. Então, a gente tem diversos clientes, a Avast é um dos nossos maiores clientes, Samsung é um dos nossos maiores clientes, a gente atende Enterprise mesmo. Então, a gente tem grandes clientes que graças a Deus, estão contribuindo aí com o nosso crescimento e aproveitando um pouquinho dessa evolução que a gente propõe também para o mercado publicitário. Tá certo. Eu gostaria de agradecer, viu, Thay, a sua participação. E para aquele pequeno, né? Porque no know-how aí das suas empresas, mas existe aquele pequeno, aquele médio empresário que está começando e acha que qualquer tipo de investimento, ela impulsionar 100, 200 reais ali, ela consegue seguidores. A gente tem muitos casos, né, que a gente vê principalmente do Instagram, de comprar seguidores, né? A gente orienta tudo sobre isso daí. Qual que é a dica para o pequeno e para o médio empresário que está começando e precisa estar presente nas redes sociais? Buscar qualificação, sabe? Buscar um entendimento de como direcionar melhor o seu investimento, às vezes através de uma agência que atende pequenas empresas, para ela ajudar a dar um discernimento um pouco melhor em relação a como investir em mídia. Acho que buscar assessoria especializada é a melhor forma de conseguir direcionar seu investimento de forma mais efetiva e que traga mais resultados para a companhia. Ou então se informar sobre isso, né? Existem vários cursos disponíveis de forma super acessível para que você consiga, além de encontrar alguém que vai te direcionar para o caminho certo, saber também o que cobrar, né? Saber para onde olhar. Porque investir por investir é a mesma coisa que a gente falou sobre estar por estar, né? Você precisa investir sempre tentando achar a melhor forma de alcançar o teu objetivo de crescimento de negócio. Então, tendo uma assessoria especializada e tendo o máximo de conhecimento possível sobre como isso pode agregar no teu negócio, eu acho que são 2 dicas bem importantes. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO.net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax,
a maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Estúdio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Magno Gás, revendedor autorizado Consigás. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Frango de grife, aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center, a escola da família. Tem pizza, rodízio para sua festa.